Menina humilde dorme em praça, mas o que rico desumano revela é chocante. Os apelos da noite cortava a pele de Clara, uma jovem de apenas 17 anos, que fazia do parquinho seu abrigo improvisado. Se eu não posso curá-la com uma manta puída, tentava esquecer a dor da solidão e o desespero que a cercava. As sombras das árvores pareciam sussurrar segredos, mas a verdade era que Clara não tinha a quem contar seus sonhos, exceto ao vento. As noites eram longas e frias, e a cidade, cheia de contrastes, se tornava um labirinto de vozes e risos dos privilegiados. Passavam sem olhar. Enquanto isso, Clara contava cada centavo que conseguia juntar e sonhava com um futuro melhor. Uma casa, um lar onde ela poderia deitar a cabeça sem o peso do medo. Mas havia Rafael, o jovem milionário que habitava a mansão ao lado do parque. Ele vivia trancado em uma prisão de ouro, cercado por riquezas, mas também por solidão. A frieza nos olhos de Rafael refletia os segredos familiares que carregava. Era uma alma atormentada, pressionada por um legado que não escolheu, vivendo como um fantasma em sua própria vida. Interessante como os destinos de dois mundos diferentes podiam ser tão entrelaçados. Certa noite, enquanto as estrelas se escondiam sob nuvens pesadas, Clara decidiu sair da escuridão de seus pensamentos e dar uma volta pelo parque. O brilho de um carro caríssimo atraiu. Rafael desceu do veículo, cercado por seguranças. Mas, ao olhar para Clara, algo no fundo de seu ser se agitou. Ele hesitou, como se sentisse um chamado profundo. Clara ficou paralisada. Uma mistura de medo e curiosidade a dominou. Quiólico, um cheiro de mistério pairava no ar. O inesperado aconteceu quando Rafael se aproximou dela. Em um gesto surpreendente, ele ofereceu uma ajuda. Um abrigo inusitado para quem parecia ser um incômodo na sua vida cheia de ostentação. Clara olhou nos olhos dele e viu uma centelha de humanidade escondida sob a fachada de indiferença. O calor de uma caridade não esperada. Mas o caminho a ser percorrido não era simples. Um acidente cruel naquele mesmo mês mudaria tudo. Na busca por informações sobre o estado de sua mãe, Clara se deparou com uma verdade devastadora. A cada revelação, a dor aumentava. Rafael era, na verdade, seu meio-irmão perdido. Um fruto de um relacionamento do passado que arruinou a vida de sua mãe. O coração de Clara parecia querer escapar do peito. Como isso era possível? A vida a tinha colocado diante da pessoa que poderia ser tanto seu salvador quanto sua maldição. A tensão nas ruas em torno deles crescia e a sociedade observava com um olhar crítico. A pressão sobre Rafael aumentava, enquanto Clara se via perdida em um mar de confusão. Como enfrentar a verdade sem romper os laços já frágeis? E agora Clara se via presa entre enfrentar Rafael e descobrir o que o passado realmente guardava, ou seguir seu próprio caminho, distante do caos, muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara respirou fundo, a confusão a consumindo. A revelação de que Rafael era seu meio-irmão disparou uma tempestade em seu coração. Ela tinha que fazer algo. Mas o quê? O silêncio do parque a envolveu. Até que um grito cortou a noite. Socorro! A voz desesperada de uma mulher ecoou, ressoando à distância. Clara se virou, o pânico a arrepiando. Rafael também se virou, os olhos agora alertas, brilhando como estrelas que havia perdido. A origem do grito parecia ser uma das ruas mais sombrias do parque. Sem pensar, ela correu na direção do som, seu coração pulsando como um tambor frenético. Rafael a seguiu, como se um instinto a puxasse. As luzes do parque piscavam e o cheiro de medo e adrenalina estava no ar. Clara viu uma silhueta, uma mulher caída, contorcendo-se no chão. Com um gesto brusco, Clara se aproximou e, quando reconheceu os traços familiares, parou. Mãe! O sussurro saiu como um estalo. A mulher, suja e machucada, olhou para Clara com olhos que já não tinham brilho. O peso da dor era palpável. Clara, não! Ela balbuciou. Mas o som se esvaiu. Rafael se posicionou ao lado de Clara, em choque. O que aconteceu? Estava pálido, a pressão da situação implacável. Clara não sabia, mas estava ali, sentindo o desespero da mãe como se fosse seu. O vento assobiava, como se a cidade também estivesse esperando uma resposta. Logo, um grupo de pessoas se aproximou. Olhares curiosos se voltaram para a cena dolorosa. Clara ouviu sussurros. Olha ali, é a menina da praça. Essa aí é a filha do guilionário. O julgamento dos outros era como um facão, cortando ainda mais sua vulnerabilidade. Mas o foco não podia estar em si mesma agora. Clara se preocupava com a saúde de sua mãe. Chama uma ambulância! Rafael gritou, seus olhos apertados, cheios de uma urgência genuína que Clara não esperava. Mas algo na voz dele a fez hesitar. Ele estava nervoso. E essa não era uma sensação que ela associaria ao jovem acostumado com o luxo. Por favor, mãe, resista! Clara lutou para segurar as lágrimas, mas a verdade era que a vida da mulher estava em jogo. Quando a ambulância finalmente chegou, a tensão subia. A mãe de Clara, agora envolta em uma maca, olhou para elas uma última vez, seus olhos perdidos. E para a surpresa de Clara, Rafael segurou a mão de sua mãe. O toque era carinhoso, quase protetor. Clara não entendeu, o choque a envolveu. Aquele gesto simples mudava tudo. Por que você? A pergunta saiu de sua boca antes que pudesse se conter. Mas não havia tempo para responder. A ambulância se afastou, levando sua mãe, enquanto Clara e Rafael ficaram paralisados, envolvidos em um turbilhão de emoções. Era a primeira vez que Clara se sentia vulnerável em relação àquele jovem. E também era a primeira vez que ela via um pedacinho de sua verdadeira família ali. Mas o que mais Rafael não lhe contara? O que mais ele escondia? Clara, Rafael começou, mas foi interrompido pelo som do celular dele. A expressão em seu rosto se transformou abruptamente. Um olhar que ela não conhecia surgiu. É a minha mãe, eu preciso ir. Ele se afastou. Era como se um véu tivesse sido puxado, revelando uma nova dimensão da sua vida. Clara assistiu enquanto ele desaparecia na escuridão. Dúvidas cresceram em seu peito. Ela se virou e olhou para a cidade cheia de luz. Mas tudo parecia opaco agora.
O que mais Rafael ocultava? E mais importante, o que isso significava para Clara? O mundo à sua volta se transformava numa trama de segredos, e ela não sabia onde tudo isso a levaria. Clara assistiu Rafael desaparecer na escuridão, seu coração ainda batendo rápido. Perguntas se aglomeravam na sua cabeça. O que ele estava escondendo? Mas não havia tempo para pensar. O eco do grito de sua mãe ainda a assombrava. Ela apertou os punhos, lutando contra a energia confusa que a envolvia. Preciso saber. Preciso entender. Enquanto caminhava de volta para o parque, Clara sentiu uma tensão crescente no ar. Algo não estava certo. Olhando ao redor, percebeu que algumas pessoas ainda se reuniam. Murmúrios espalham-se entre as sombras das árvores. O que estão falando? Um pressentimento gelado percorria sua espinha. Clara se aproximou, tentando captar os fragmentos de conversa. Ela não deveria estar aqui. A voz de um homem ressoou. A conta está alta demais. Se souberem, será o fim. As palavras o atingiram como um soco no estômago. Clara não entendia. Quem estava falando dela? Então ela avistou um rosto familiar entre a multidão. Era Sofia, uma antiga amiga da escola, e Clara viu sua expressão de horror. Sofia, o que está acontecendo? Clara interrompeu, a voz tremendo. Mas quando olhou nos olhos da amiga, a dúvida e o medo a inundaram. Não havia respostas ali, apenas uma expressão de pavor. Então, um grito cortante se fez ouvir. Um clamor, seguido de um estrondo. Um carro acabara de colidir com um poste a poucos metros dali. O impacto ressoou pela noite, como um trovão. Clara sentiu os pés grudarem no chão, enquanto olhava para o carro. Havia pessoas correndo, gritando. Instintivamente, seu coração disparou e ela começou a se mover em direção ao tumulto. No entanto, antes que pudesse chegar, um homem saiu do veículo. O rosto ensanguentado, a roupa rasgada. Ajuda, alguém! Eu não queria fazer isso! Ele era um completo estranho, mas suas palavras deixaram um eco sombrio na mente de Clara. O caos a envolveu. Pessoas começavam a murmurar. Ele ultrapassou o sinal. Estava correndo. O que está acontecendo? O homem olhou para Clara e, em um lampejo de reconhecimento, ela sentiu um choque profundo. Ele parecia com Rafael. Mas como isso era possível? Então, em meio a essa confusão, Rafael voltou. Chegou tarde demais para entender o que havia acontecido. Quando viu o homem, seu rosto murchou de pavor. O que você está fazendo aqui? A voz de Rafael tremia, mas não havia tempo para perguntas. Clara assistiu enquanto os dois se encaravam, e uma onda de reconhecimento cruzou os rostos deles. Sim, havia uma semelhança nítida. Você é! Ninguém deveria saber! Gritou o homem, desesperado. Rafael se aproximou e, em um gesto de desespero, estendeu a mão. Como você pode? Você estava vivendo como se nada tivesse acontecido. Clara ficou paralisada. O passado de seu irmão estava se desdobrando diante de seus olhos, revelando um labirinto de segredos. O homem, que parecia se debater entre a culpa e a raiva, virou-se para a multidão. Ela não é só uma garota de rua. Ela é parte de tudo isso. A declaração reverberou no ar, como um mistério sem solução. A multidão silenciou.
As pessoas que antes assistiam em choque, agora examinavam Clara com olhos diferentes, pesados de julgamento. Clara sentiu um nó na garganta. Uma parte dela queria correr, se esconder da verdade que agora se desdobrava nas luzes da cidade. Mas havia uma outra parte que exigia esclarecimento. O que ele queria dizer com isso? Rafael, agora pálido, olhou diretamente nos olhos de Clara. Você precisa saber a verdade. Tudo mudou. A tensão entre eles crescia, quase palpável. Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronando. Mas antes que pudesse entender o que realmente estava acontecendo, os gritos da multidão ecoaram novamente. Ele está fugindo! Alguém segura ele! E em um instante, o homem virou-se e começou a correr. A adrenalina tomou conta e todos o seguiram. Clara e Rafael permaneceram paralisados, sem saber se deviam ir atrás dele ou enfrentar as verdades que agora estavam à porta. O caos acontecia, mas dentro deles o verdadeiro turbilhão começava. O que era essa conexão entre eles? O que mais estava escondido nas sombras? A noite já não era apenas escura. Tornou-se uma tempestade de segredos que ameaçava engoli-los a todos. Clara e Rafael ficaram paralisados, sem saber se deviam ir atrás do homem que fugira. O momento estava carregado de tensão e as perguntas corriam como um furacão em suas cabeças. O que ele queria dizer? Porque ele sabia quem ela era? E o que mais Rafael estava escondendo? Clara, eu não... Rafael começou, mas sua voz falhou. O olhar dele estava perdido. Havia tanto medo em seus olhos. E Clara sentiu que tudo ao seu redor estava mudando de novo. Mais uma vez. Então, os gritos da multidão se intensificaram. O homem, agora a poucos passos de distância, esbarrou em um grupo de pessoas, fazendo uma delas cair. Era Sofia, sua antiga amiga. Os dois se encararam e Clara viu um brilho de reconhecimento nos olhos de Sofia. Você? Ela gritou, a confusão e o medo se misturando na sua voz. Clara franziu a testa. O que estava acontecendo? O que Sofia tinha a ver com tudo isso? Mas antes que pudesse perguntar, o homem começou a soltar palavras que ecoaram e cortaram a tensão no ar. Clara, você não sabe, não pode confiar. Confiar em quem? Clara gritou, a adrenalina fazendo seu coração disparar. E enquanto ela falava, em um movimento abrupto, o homem olhou para os lados, como se sentisse que o tempo estava se esgotando. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe e sobre Rafael. Aquelas palavras mergulharam o ambiente em um silêncio ensurdecedor. O caos ao redor deles parou. Clara trocou olhares com Rafael e ela viu horror ganhar vida em seu rosto. Não é possível. Rafael murmurou, quase sem voz. Não sabia o que pensar. O que isso significava? O homem, percebendo o efeito que suas palavras tiveram, acrescentou: a sua mãe sabia que você não era quem parecia ser. Havia um plano que você precisavam conhecer. A multidão ainda murmurava, mas Clara sentiu que tudo se desvanecia à sua volta. Rafael a olhou, seus olhos implorando por compreensão. Não escuta ele, Clara. Ele só quer... Quer o quê, Rafael? O que você não me contou? Ela interpelou, a frustração queimando dentro dela. A verdade parecia tão perto, mas ao mesmo tempo tão fora de alcance. De repente, o homem gritou: você não sabe quem realmente é. Você e Rafael
são parte de algo muito maior, algo que eles estão tentando esconder. A tensão arrebentou como um fio prestes a se romper no coração de Clara. A angústia se transformou em um vórtice de perguntas. E então, em um movimento rápido, a multidão começou a se afastar lentamente, como se algum instinto repentino tivesse afligido todos ao mesmo tempo. Um grito do fundo da rua. Um barulho de sirenes se aproximando rapidamente. Não, não, eles já estão vindo! O homem parecia verdadeiramente apavorado. Ele olhou para Clara novamente. Um olhar que misturava desespero com urgência. Clara, você precisa fazer uma escolha agora. A verdade pode te libertar, mas pode te destruir igualmente. Ele começou a se afastar, tentando escapar do olhar atento da multidão. A atmosfera estava carregada. A eletricidade da revelação pairava sobre eles. Rafael se aproximou de Clara e uma expressão de dor cruzou sua face. Você não pode acreditar. Nele, Clara, eu te prometo, podemos resolver isso. Mas mesmo enquanto ele falava, dentro dela, uma faísca de certeza estava começando a crescer. Quem era essa pessoa que ela deveria confiar? O que mais tinha sido escondido? Quando as sirenes finalmente pararam, Clara olhou para Rafael e a dúvida no seu olhar era palpável. E se for verdade, Rafael? E se eu não souber nada sobre a minha própria vida? As palavras foram como um eco em sua mente. Ele se afastou levemente, como se esse pensamento o atingisse. E antes que qualquer coisa pudesse se resolver, o homem virou-se rapidamente, tentando cruzar a rua. Mas ao passar por trás de um carro, ele escorregou e caiu, batendo com a cabeça contra o meio-fio. Forte impacto ecoou, e a cena que se desenrolou a seguir deixou todos boquiabertos. Ele ficou lá, imóvel, a vida esvaindo-se de seus olhos, enquanto o silêncio tomou conta de todos novamente. Clara sentiu um nó na garganta. A cena era aterrorizante. Não! O que aconteceu? O pânico se instalou. E então uma luz piscou em sua mente. Tudo o que ele disse, tudo o que ele poderia significar. O peso da verdade impunha-se como uma avalanche. E quando a ambulância chegou, Clara sabia que nada seria igual novamente. O que mais estava por vir? Qual verdade ainda se escondia nas sombras, pronta para se revelar? O futuro se tornava um abismo de possibilidades, e ela não fazia ideia do que estava realmente em jogo. Clara e Rafael ficaram paralisados, sem saber se deviam ir atrás do homem que fugira. O momento estava carregado de tensão, e as perguntas corriam como um furacão em suas cabeças. O que ele queria dizer? Por que ele sabia quem ela era? E o que mais Rafael estava escondendo? Clara, eu não. Rafael tentou falar, mas sua voz falhou. O olhar dele estava perdido, como se cada palavra ficasse presa na garganta. Mas antes que a incerteza pudesse se instalar completamente, o homem tentou se levantar. Nesse instante, um brilho de determinação cruzou seu rosto machucado. Eu não sou o vilão aqui, ele gritou, apontando o dedo para Clara e Rafael. Vocês precisam entender, a verdade não é o que pensam. O burburinho da multidão parou. Clara trocou olhares com Rafael, e a tensão que antes os unia agora parecia um abismo. O que você quer dizer com isso? Clara perguntou, sua voz trêmula. O homem pareceu hesitar, mas então começou a falar, sua voz elevada e desesperada. A história que você escutou, ela não é a verdadeira. Sua mãe, ela fez escolhas, Clara. Escolhas para proteger você.
As sirenes ecoavam mais perto, mas o coração de Clara já estava acelerado demais para ouvir. Proteger de quê? Quem é você? O homem olhou diretamente nos olhos dela, uma centelha de compreensão passando entre eles. Eu sou seu pai, o seu verdadeiro pai. O tempo pareceu parar. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Clara sentiu o mundo ao redor desmoronar. Como assim? O que ele estava dizendo? Ao seu lado, Rafael tinha os olhos arregalados, sua expressão se mesclando entre choque e raiva. Não pode ser! Isso não faz sentido! Rafael exclamou, sua voz tremendo com cada palavra. Mas o homem apenas balançou a cabeça, sua respiração pesada. É por isso que sua mãe estava fugindo, Clara. Por causa de mim e do que eu fiz. Uma onda de emoções passou por Clara. Confusão, dor, raiva. Ela não sabia se acreditava naquele homem. Mas algo em seu olhar, uma sinceridade crua, a fez hesitar. Por que você nunca esteve presente? Por que minha mãe nunca falou de você? Clara gritou, o nó na garganta quase a sufocando. Porque ela tinha medo. Eu era um homem perigoso, envolvido em coisas que você não pôde imaginar. Ela achou que estava protegendo você, mas não sabia que a verdade a seguiria de qualquer maneira. O homem estava prestes a concluir, mas um movimento na multidão fez todos olharem para trás. E então aconteceram duas coisas ao mesmo tempo. Um grupo de seguranças avançou em direção a eles, e o homem, horrorizado, deu um passo para trás. Não! Eles me encontraram! Clara, não confie neles! Eles vão tentar te levar de mim! Ele gritou, tentando se afastar da multidão, mas era tarde demais. Os seguranças se lançaram sobre ele, e o homem gritou: Você não pode me levar! Eles precisam saber a verdade! E em meio ao tumulto, Clara sentiu um frio na espinha. O que era essa verdade? Aquele homem que acabara de conhecer poderia ser o responsável por tudo? Pela vida dela? E então, no instante em que ela hesitava, Rafael saiu em direção ao homem, um gesto protetor, mas também cheio de confusão. Pare! O que você está fazendo? Mas enquanto ele falava, foi como se o universo se desmoronasse. Um dos seguranças empurrou o homem, que caiu novamente no chão. E em um momento devastador, um tiro ecoou pela noite. O impacto cortou o ar, e o homem ficou parado por um segundo. Depois caiu, o olhar vazio. O mundo ao redor desabou em gritos e correria. Clara sentiu seu coração parar. Um misto de choque e pânico a envolveu. Ele havia dito tantas coisas. É seu pai. E agora ele estava... Não. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto a desolação se instalava. Rafael olhou para Clara, os olhos arregalados. Clara, precisamos sair daqui. Eles vão nos culpar. Mas Clara não conseguia se mover. Ele era meu pai. A voz dela era um sussurro, cheia de desespero. A multidão ao redor ganhou vida, mas Clara estava paralisada, presa na revelação e no ocorrido. E enquanto as sirenes se intensificavam, ela sabia que tudo tinha mudado. A verdade agora era um quebra-cabeça, e dentro dela um novo mistério começava a desabrochar. Quem era realmente seu pai? E como essa história se entrelaçava com a dela? O caos ao redor fazia ela sentir que
Realidade era um sonho, e a única certeza que tinha agora era a dúvida. Quanto mais longe do que conhecia, Clara estava disposta a ir. Clara e Rafael ficaram paralisados, sem saber se deviam ir atrás do homem que fugira. O tempo parecia desacelerar, e cada batida do coração de Clara reverberava como um eco cruel. O homem havia revelado que ele era seu pai, mas agora ele estava caindo no chão, a vida esvaindo-se dele. Um misto de confusão e dor a acompanhava. Enquanto a multidão ao redor se agitava, gritos e murmúrios enchendo o ar pesado. Não! 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 Clara sentiu suas pernas vacilarem. Um nó na garganta dificultava sua respiração. A cena à sua frente era surreal. Como assim? Ele havia acabado de dizer que era seu pai, e agora ela estava prestes a perder mais alguém que poderia ter feito parte de sua vida. Rafael parecia dividido entre correr para ela e enfrentar a situação caótica que se desenrolava. Clara, nós precisamos sair antes que a polícia chegue. Sua voz estava tensa, soando quase distante para ela. Mas ela não conseguia se mover. O choque a paralisava. E a verdade que ele havia soltado como uma bomba fazia seu mundo desabar. Uma sirene ecoou mais próxima e a multidão começou a se dispersar. Mas Clara só conseguia olhar fixamente para o homem no chão. As luzes azuis e vermelhas da ambulância refletiam nas poças de água ao redor, criando sombras dançantes que quase pareciam zombar da situação. O corpo dele estava imóvel e ela sentiu que algo se quebrava dentro dela. Clara, olha! Rafael a puxou de volta com um toque firme no ombro. Vamos embora agora. Mas enquanto ela se afastava, Clara ouviu uma voz familiar. Clara, espere! É a Sofia lutando para chegar até elas. O medo em seu olhar deixava claro que algo estava muito errado. Você precisa ouvir isso. É sobre a sua mãe. A expressão de Sofia estava carregada de uma urgência que fez Clara parar. O que você sabe sobre minha mãe? Clara virou-se, as palavras escapando da boca como um desafio. E assim que a pergunta saiu, tudo pareceu girar ao redor dela, como se a realidade se fragmentasse em 1000 pedaços. Ela não é quem você pensa que era. Sua mãe tinha um segredo, Clara. E você precisa conhecê-lo antes que seja tarde demais. A luz da ambulância iluminou o rosto de Sofia, revelando um pânico genuíno. Clara ficou intrigada, mas também confusa. Segredos? O que mais poderia existir que ela não soubesse? Antes que Clara pudesse perguntar mais, um grito irrompeu das sombras. Corra! Eles vêm! O homem caído, aparentemente sem vida, estava se contorcendo. Todos viraram-se novamente para ele. A multidão congelou, os rostos pálidos diante do inesperado. O homem, agora, tinha uma expressão de terror. Você não pode deixar que eles descubram. Ele se levantou abruptamente, mas seu corpo estava fraco. Vocês têm que entender. Sua mãe estava envolvida em algo maior. Sua voz era quase inaudível, perdida entre a confusão e o ruído crescente. Rafael olhou para Clara, e ela viu a luz da dúvida em seus olhos. O que estava acontecendo? Clara, não escute isso! Ele mente! Mas o homem estava incrivelmente convincente. E essa ideia começou a tomar forma em sua mente. O que ele estava dizendo? O que mais ele sabia sobre sua mãe? Então aconteceu algo que Clara nunca imaginou. O homem ergueu uma mão,
tremendo, como se quisesse mais uma chance de se explicar. Se você souber a verdade, talvez você não precise mais temer. Aqueles que vieram atrás de mim, eles não são quem parecem ser. Clara, eu sou! Um tiro ecoou. Um estrondo que cortou o ar como uma lâmina. E, naquela fração de segundo, o tempo parou outra vez. O homem caiu de novo. E Clara ensandeceu. O mundo sumiu. Apenas um eco de gritos e o perfume do desespero que começava a dominar a cena. As pessoas começaram a correr em pânico e Clara sentiu o impulso visceral de querer entender, mas também o desejo de fugir. Rafael puxou-a para perto. Vamos, agora! Mas enquanto Clara se afastava, ouviu a última frase do homem. Uma convocação final. O murmurinho entre a escuridão e a dor. A verdade é que você é parte de algo que mudará tudo. Ela olhou para trás, um último olhar antes que a confusão a engolisse. O que isso significava? O que havia sido revelado? Clara estava no meio de um labirinto de segredos que se aprofundava a cada instante. Agora, mais do que nunca, Clara sentia que tudo à sua volta estava desmoronando. E no fundo, ela suspeitava que as respostas que buscava pudessem transformar tudo o que conhecia em uma nova realidade, uma que ela não estava pronta para enfrentar. O futuro tornava-se um vasto oceano de incertezas. O que mais estava prestes a ser revelado? E, acima de tudo, a verdade sobre ela mesma. Clara e Rafael estavam paralisados, seus olhares fixos no homem que acabara de cair novamente no chão. As sirenes ainda ecoavam, mas o tempo parecia ter desacelerado. Tudo estava em câmera lenta, como um filme que se desenrolava diante deles, sem permitir que escapassem dos detalhes. O homem que se apresentara como pai de Clara agora parecia imóvel, e o desespero atormentava o ar. Rafael puxou Clara para um lado, mas mesmo enquanto ele falava, algo dentro de Clara havia mudado. Na verdade cruel estava prestes a se revelar, e a dor que ela sentia era como um peso esmagador em seu peito. O homem não era apenas um estranho. Ele era parte dela, e agora sua vida estava se tornando um pesadelo. Espera, Clara respondeu, sua voz trêmula. E se ele estiver dizendo a verdade? Seus olhos estavam fixos no homem, que ainda tentava se levantar, mas o que ele dissera antes do tiro era algo que ela não conseguia tirar da cabeça. O caos estava à sua volta, mas uma centelha de esperança surgiu no fundo de seu coração. Clara, você não pode acreditar nele! A voz de Rafael estava carregada de pânico, mas a expressão desesperada do homem a deixou em conflito. Teria ele realmente algo a dizer? Havia algo mais profundo ali? Então, em meio ao grito da multidão, tudo mudou mais uma vez. Um grupo de pessoas, vestidas de preto e com expressões firmes, começou a emergir das sombras. Eles marchavam em direção ao caos, e o olhar deles era tudo menos simpático. Cada passo parecia um aviso. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem eram aquelas pessoas? O homem no chão, começando a se contorcer devido à dor, olhou para eles com o rosto pálido e o terror tomou conta de sua expressão. Fuja! Ele gritou, mais uma vez tentando levantar-se. Mas tudo o que conseguia era um movimento trêmulo. As pessoas de preto estavam agora muito próximas, e um deles, com um olhar impiedoso, gritou: não deixem que eles saibam! A pressão em seu tom era assustadora. Os murmúrios na multidão cresceram em volume. Algumas pessoas começaram a correr, enquanto outras observavam com expressões de horror. Quem são eles? Clara perguntou, seus olhos se arregalando. Rafael olhou ao redor
confuso, mas o homem cuspiu uma resposta entre os gritos agonizantes. Eles estão aqui para me silenciar. Clara, eles não podem te alcançar. Neste momento, uma das figuras de preto se aproximou de uma maneira rápida, como um predador se movendo para abater sua presa. Clara ficou paralisada e Rafael, em um impulso protecionista, avançou para bloquear o caminho do estranho. "O que você quer? Deixe-a em paz!" ele gritou. Mas o desconhecido apenas sorriu com um brilho frio nos olhos. "Você não entende. Não se trata apenas dela." E então a mulher ao seu lado puxou algo de dentro de sua jaqueta. Um objeto familiar. Uma arma. O estômago de Clara embrulhou e a sensação de terror se intensificou. "Não vou deixar que nada impeça o plano! Não agora que estamos tão perto!" Rafael se virou para Clara e o medo em seus olhos era palpável. Neste instante, enquanto a cena se desdobrava como um pesadelo, uma revelação atingiu Clara como um relâmpago. "O que você quer? Dizer com plano?" Ela gritou, mas era como gritar em um furacão. A verdade estava diante dela, mas tudo o que podia fazer era estar paralisada. Os seguranças aceleraram o passo. "Você tem que estar ciente do que está prestes a perder, Clara," continuou o homem, agora muito mais próximo. "A verdade sobre sua mãe, sobre sua herança. Tudo o que você acha que sabe não passa de uma ilusão." E ele gesticulou, chamando a atenção de todos para o corpo caído, que agora estava se contorcendo com mais força. A confusão tomou conta da multidão, e Clara tentou processar tudo ao mesmo tempo. Como assim? O que ele queria dizer? Estes não eram apenas homens comuns. Havia algo mais sombrio, algo que se escondia nas sombras. E enquanto a adrenalina pulsava em suas veias, a verdade começou a se desenrolar, grotesca e cheia de mentiras. "Clara, não olhe!" Rafael gritou, puxando-a de volta. Mas foi tarde demais. Os olhos de seus pais se encontraram em um momento breve, e uma expressão de dor e desejo passou por eles. As palavras que ele estava prestes a dizer foram cortadas por um grito. "Stop! Não se mexam!" A masculinidade da ordem ecoou, alimentando o pânico já presente na multidão. Era claro que algo estava prestes a acontecer, mas Clara não podia desviar o olhar. A criação de uma nova verdade estava nascendo. E no meio desse tumulto, o homem no chão se virou. Um olhar de raiva e frustração tomando conta de seu rosto. "Então é isso!" ele gritou. "Nem sequer me ouviu? A verdade é que sua mãe, ela é tão culpada quanto eu." A revelação caiu como uma bomba. Clara se sentiu tonta. Mãe culpada? Como isso poderia ser? Os gritos e a confusão tornaram-se um borrão, enquanto o peso das palavras se instalava. O que mais estava escondido atrás de todas essas mentiras? E assim, no instante em que tudo parecia se desmoronar, a multidão foi tomada por um novo ruído, um verdadeiro estrondo que ecoou ao longe. E enquanto Clara e Rafael trocavam olhares inacabados, a confrontação não era mais sobre proteção. Era sobre o que fazer a seguir. O que mais poderia surgir das sombras? E se a verdade não fosse como haviam sempre pensado? O futuro deles agora era uma grande interrogação. E Clara sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Clara e Rafael estavam paralisados, seus olhares fixos no homem que acabara de cair novamente no chão. As sirenes ainda ecoavam,
mas o tempo parecia ter desacelerado. Tudo estava em câmera lenta, como um filme que se desenrolava diante deles, sem permitir que escapassem dos detalhes. O homem que se apresentara como pai de Clara agora parecia imóvel e o desespero atormentava o ar. Não pode ser! Rafael murmurou. Sua voz estava tensa. Clara não sabia como reagir. O homem havia revelado uma verdade devastadora. E enquanto o caos à sua volta começava a se dissipar, ela apenas queria entender. Uma parte dela queria correr até ele, mas a ideia de se aproximar parecia impensável. Vá, Clara! Nós precisamos sair! Rafael puxou-a, mas Clara não conseguia se mover. Seus pés pareciam grudados ao chão. A multidão em volta murmurejava e a cada segundo Clara sentia que a pressão aumentava. O homem agora tentava caminhar de volta para eles. Ele tinha a pele pálida, o olhar desesperado e seu corpo balançava. Eu não posso deixar que... Ele se esforçou para concluir. Antes de perder a força novamente e cair. Neste instante, uma intensa claridade cortou a escuridão. Um carro, preto e brilhante, avançou em alta velocidade, parando abruptamente, bem em frente ao homem caído. Ele virou os olhos na direção do carro e Clara percebeu que um homem com um terno escuro e expressões frias saltou para fora. O novo arrivante parecia irromper da escuridão como um caçador. O pânico se espalhou pela multidão e, em um movimento rápido, ele avançou. Não! Fique longe dele! Clara gritou, mas seu coração estava acelerado e a voz falhou em transmitir sua urgência. O homem em terno ignorou a gritaria. Se aproximou do pai de Clara, que estava tremendo. Você realmente achava que poderia escapar? Olhe para você! Não é bom para o jogo. As palavras do desconhecido carregavam um peso ameaçador. O homem de terno segurou o pai de Clara pelos ombros e, com um movimento brusco, apontou uma arma para ele. O estalo do tranco era inegável e cortante. Clara sentiu a adrenalina subir como um foguete. Para! O que você está fazendo? Ela gritou, mas a voz se perdeu em meio à gritaria. Eu não posso deixar que você revele a verdade para ela! O homem em terno gritou, sua voz demonstrando uma fúria reprimida. O ar parecia denso e a tensão era palpável. O pai de Clara, agora mais fraco do que nunca, olhou diretamente nos olhos dela. Clara, confie em mim. Não, não se aproxime. Isso não é o que parece. Seus olhos imploravam por compreensão, mas o medo de perder mais uma vez dominou a situação. Então algo chocante aconteceu. Um segundo homem, não visto antes, saiu do outro lado do carro. Ele tinha uma semelhança impressionante com Rafael. Um espelho. De seu próprio irmão. Pare! Você não pode fazer isso! Gritou o outro, saltando diante do pai de Clara. O grito cortou o ar como uma faca afiada. E em um instante, o caos se intensificou. Quem é você? Clara estourou, agora confusa. Aquele homem interno olhou de forma desdenhosa, enquanto os rostos ao seu redor se tornavam uma confusão de expressões de choque. Eu sou o que você nunca soube, a verdade escondida em suas veias. Ele disparou e todos hesitaram. O mundo parecia se despedaçar, a revelação se desdobrando como uma origem inexplorada. Rafael olhou para o novo homem com aversão. Não pode ser! Você está mentindo! Clara, ele está mentindo! A voz dele implorava. Mas enquanto Clara olhava nos olhos do homem, pareceu que tudo ao seu redor se contraiu. A fúria e o desespero da verdade a atingiam.
E lentamente uma compreensão impiedosa a envolveu. A multidão agora observava sem saber como reagir, murmúrios se espalhando como alho em um relacionamento tenso. Clara se viu rodeada pela incerteza, a cabeça latejando com a tentativa de entender. E ali, na funda verdade, uma nova revelação se impôs. Ela estava no meio de um imenso jogo de mentiras que desmoronava sob seus pés. O estombo da sirene se aproximava e Clara percebeu que a realidade à sua frente estava alterada para sempre. Uma onda desconhecida de medo subiu em seu peito, enquanto ela lutava para entender quem realmente era aquele homem e o que isso significava para o futuro dela. Este mistério tinha ramificações que ela nunca poderia imaginar. E a única certeza que tinha agora era que a verdade poderia muito bem ser uma maldição disfarçada de bênção. O que mais estava escondido? E como ela poderia desvendar o labirinto de mentiras antes que fosse tarde demais? O futuro se tornava uma grande interrogação, e Clara sentia que a única coisa que a impedia de mergulhar no desconhecido era a verdade que ela ainda tinha que encarar. Clara e Rafael estavam paralisados, seus olhares fixos no homem que acabara de cair novamente no chão. As sirenes ainda ecoavam, mas o tempo parecia ter desacelerado. Tudo estava em câmera lenta, como um filme que se desenrolava diante. Eles, sem permitir que escapassem dos detalhes. O homem que se apresentara como pai de Clara agora parecia imóvel, e o desespero atormentava o ar. Não pode ser. Rafael murmurou, sua voz tensa. Clara não sabia como reagir. O homem havia revelado uma verdade devastadora. E enquanto o caos à sua volta começava a se dissipar, ela apenas queria entender. Uma parte dela queria correr até ele, mas a ideia de se aproximar parecia impensável. Vá, Clara, nós precisamos sair. Rafael puxou-a, mas Clara não conseguia se mover. Seus pés pareciam grudados ao chão. A multidão em volta murmurejava, e a cada segundo Clara sentia que a pressão aumentava. O homem, agora, tentava caminhar de volta para eles. Ele tinha pele pálida, o olhar desesperado, e seu corpo balançava. Eu não posso deixar que... Ele se esforçou para concluir, antes de perder a força novamente e cair. Foi nesse momento que um estremecimento percorreu o ar. A multidão começou a murmurar e Clara virou-se para olhar. Uma expressão de terror tomou conta das faces que a cercavam. A tensão no ambiente subitamente se transformou em pânico e um grito cortou a escuridão. Cuidado! O novo homem, aquele em um terno escuro, franziu a testa e, em um movimento rápido, olhou em direção de onde o grito vinha. E então tudo aconteceu ao mesmo tempo. Um carro preto, semelhante ao que parara antes, avançou em alta velocidade em direção à cena. Clara sentiu que o mundo estava desabando. Ao seu redor. O que está acontecendo? Ela conseguiu sussurrar, mas logo se deu conta de que não havia resposta. A maioria estava correndo. E Clara se sentiu puxada pela corrente de alguém que desesperadamente tentava fugir. O carro bateu em um canto da praça e aquele estrondo foi ensurdecedor. As luzes de emergência refletiram das poças, formando sombras estranhas e fugazes. E então, o homem no chão, o que se dizia seu pai, conseguiu se levantar, não totalmente, mas em um movimento frágil. Ele olhou diretamente para o carro vindo em sua direção
e com uma voz fraca gritou: Clara, não olhe! A palavra não cortou o ar como uma lâmina. Mas era tarde demais. O som do impacto estourou em um eco ensurdecedor. O carro colidiu contra o homem de terno, que foi lançado para o lado como uma marionete sem cordas. A cena parecia um pesadelo. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés, não apenas pela batida, mas pela narrativa que se desenrolava diante dela. Não, não! Ele estava ajudando! Clara gritou, a adrenalina subindo. O horrores da realidade a atingiu com todo o seu peso. As sirenes, antes distantes, agora pareciam um rugido insuportável. A multidão estava em caos. Mas o que ocorreu em seguida a deixou paralisada. O homem de terno, ainda vivo, ergueu-se, apesar do impacto, olhando em volta de forma frenética. E em um movimento súbito, ele apontou para o pai de Clara. Você nunca deveria ter voltado. A verdade deve permanecer enterrada. As palavras explodiram, carregadas de uma raiva palpável. O pai de Clara, agora sem forças, balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Clara, eles estão aqui para me silenciar. Você precisa saber a verdade. As lágrimas de Clara misturaram-se com o medo. Um nó na garganta dificultava a respiração. O que mais essa noite estranha ainda tinha a oferecer? E foi nesse instante que uma explosão de luzes e sirenes invadiu o espaço. Um grupo de homens uniformizados surgiu e a tensão explodiu. Antes que qualquer um pudesse se mover, eles cercaram o homem de terno. Clara, horrorizada, percebeu que em meio a tudo aquilo, a verdade que seu pai tentava revelar estava se perdendo nas sombras. O homem interno gritou de volta. Vocês não podem levá-lo. Ele é apenas um peão. A verdadeira questão é Clara. O que você não sabe pode destruir tudo. E com isso, ele foi arrastado, ainda gritando e gesticulando, enquanto os homens o levavam. A cena tornou-se um borrão. Clara sentiu o chão ficando instável. Ela olhou para Rafael e a pergunta estava evidente em seus olhos. O que acabou de acontecer? O que tudo isso significava? E então, em meio ao caos, uma figura familiar surgiu. Era Sofia, com os olhos arregalados, empolgada. Clara, temos que ir agora. É perigoso aqui. A urgência na voz dela fez Clara hesitar. Mas a verdade... Não, Clara. O que você pensa que está acontecendo não é o que você imagina. Vamos! Antes que Clara pudesse protestar, ela foi puxada para longe da cena em tumulto. E enquanto se afastava, a palavra verdade ecoou em sua mente como um sussurro terrível. O que estava escondido nas sombras agora parecia muito maior do que ela poderia imaginar. E à medida que a fogueira de perguntas crescia, Clara sentiu que todo o seu mundo estava afetado de maneira que nunca havia sonhado. O que mais ela não sabia? E quem realmente estava jogando as peças neste jogo? Clara correu, sentindo o coração acelerado enquanto a cena se desdobrava diante dela. A adrenalina empurrava adiante, apesar do caos ao redor. As sirenes ainda ecoavam e a multidão estava em alvoroço, mas ela só conseguia pensar na figura caída de seu pai, a verdade ecoando em sua mente. Ele estava errado. Ninguém a deixaria saber. Rafael agarrou sua mão. Sua expressão era uma mistura de preocupação e determinação. Clara! Precisamos sair daqui. Ele puxou-a para longe, os olhos cheios de urgência. Mas Clara hesitou, seus sentimentos em conflito. A verdade sobre sua mãe, sobre quem ela realmente era. Tudo se entrelaçava de maneira que parecia maior do que ela mesma.
Enquanto se afastavam, a multidão começava a se dispersar, mas Clara sentiu que algo ainda aprendia ali. Espera! Ela se virou, um último olhar para o que se tornara seu passado. Ali estava o homem que havia interrompido a vida dela de tantas maneiras. Ele era parte da resposta que tanto desejava. E agora ele estava sendo levado, embora não soubesse o que fazer a seguir. E assim, viu os homens de terno arrancarem seu pai do chão. E em um piscar de olhos, ele desapareceu na multidão, a última sombra de esperança se esvaindo. As luzes brilhantes das sirenes refletiam em seu rosto, e Clara sentiu que a realidade estava se despedaçando. Clara! A voz de Sofia cortou o ar, puxando-a de volta para o momento presente. Temos que ir! Agora! O medo estava estampado na expressão dela. Clara viu que não havia retorno, que as perguntas ficariam sem resposta por enquanto. Com o último olhar para o caos que deixava para trás, e com o coração pesado, ela finalmente decidiu seguir Rafael e Sofia. Na escuridão, enquanto se afastavam dos gritos e da confusão, uma nova determinação começou a brotar dentro dela. A verdade, por mais difícil que fosse, a perseguiria. O que mais estava escondido? Era hora de descobrir. Afinal, Clara não era apenas aquela menina humilhada que dormia em um parque. Ela era uma parte de algo maior. Algo que precisa se desvendar. Um dia ela se prometeu. Voltaria. E quando isso acontecer, as correntes que a prendiam finalmente se quebrariam. O que esse caminho revelaria? Clara não sabia, mas a chama de sua determinação ardia mais intensa do que nunca. E assim, enquanto o silêncio da noite os envolvia, um eco de novas possibilidades começou a ressoar. Eles caminharam juntos, mas não eram mais apenas um grupo perdido. Eram soldados de suas histórias, prontos para lutar pela verdade. A jornada estava apenas começando. E você, leitor, precisa acompanhar tudo isso. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas conheçam essa tensão. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. O que você acha que vai acontecer a seguir? E não esqueça, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio e não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora.